Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui, fechar isso aqui. Visualizar. Pronto. Então tá. Então nosso desafio é levar água para as pessoas, né? Então, alguns registros históricos aí. 1500 antes da Era Comum. Primeira tubulação de distribuição de água, cidade de Knossos, na ilha de Creta. Então, bom, pelo menos, minimamente desde essa época, a galera, os Homo sapiens já tinham pensado em fazer isso, né? Esse aqui é um outro exemplo, ó, de vestígios, isso aqui é arqueologia, né? Da cidade de Éfesos, na Turquia, tá? Bom, essas imagens já devem ter visto em algum lugar, né? Os famosos aquedutos, tá? Romanos, né? Dá uma olhada nisso, 502 quilômetros de aqueduto, cara. Incrível, né? Antes da Era Comum, ano 300 antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Os caras já tinham construído ali uma rede de aquedutos, né? Uma rede de aquedutos. Uma rede, gente. Tipo uma rede de abastecimento de água, né? 502 quilômetros. Isso é incrível. Então aqui tem uma planta, ó, de Roma, mais ou menos no ano 350, tá? Então, cada uma dessas cores aqui, ó, roxo, amarelo, verde, vermelho, laranjado, tudo isso são os aquedutos, tá? E esse negócio marrom aqui, que parece uma cobrinha, uma serpente, isso aqui é um muro da cidade de Roma, tá? Incrível, né? Então, observe aqui você tem os corpos hídricos, né, e tal, e aqui uma rede de canais, cara. Uma rede de aquedutos, né? Mas isso aqui eu vou pular, depois eu vou falar. Um outro negócio histórico interessante são os chamados quanates. Então, esses poços aqui, esses furos na superfície, estão vendo aqui na imagem da direita, né? Eles são a entrada de um poço, né? Dos chamados quanates, tá? Então, você tem a entrada aqui, a captação de água, tá? Subterrânea ou de escoamento subsuperficial, né? É como se fossem canais aqui, né? Também, para você transportar água, né? Então, isso é muito antigo lá na Pérsia chama Qanats, né? Mas na Índia, no Egito também utilizava esse tipo de tecnologia. Acho que vai ter mais alguma imagem aqui. Não. Mas depois vocês procuram mais exemplos, assim, de imagens sobre os Qanats, para vocês darem uma olhada. Também os aquedutos Nazca, século VI, isso aqui. Aqui também tinha um sistema, né, de condução de água aqui nas sociedades maias e astecas, né, incas. Mais aquedutos aqui, tá? Mas alguns detalhes, né? Por exemplo, em 1237 foi o primeiro sistema de abastecimento de água encanada de Londres. 1455, a primeira tubulação de ferro fundido. Né? Hoje em dia a gente quase não usa mais ferro fundido, né? Mas, enfim, na Alemanha. 1652, a adutora de ferro fundido em Boston. Então, assim, o nascimento, quer dizer, os primeiros tipos de sistemas de abastecimento de água que se parecem mais com o que nós temos hoje, né, são dessa época aqui, tá bom? Que você tem grandes tubulações adutoras, né, por exemplo, de ferro fundido, tá? Então, né? Tem esse exemplo aqui que é bastante conhecido, do Palácio de Versalhes, tá? Uma adutora de ferro fundido com mais de 22 quilômetros. Isso é incrível, cara. 1664. Para falar do Brasil um pouco, né?
No Rio de Janeiro, né? Bom, capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né, gente? Na colônia, né? Então, em 1561, quer dizer, logo depois, não, foi em 1422, né? Em 1422 que teve a invasão, né? Que os portugueses chegaram. Mas olha só, em 1561 já tinha o primeiro sistema de abastecimento de água no Rio de Janeiro, né? 1723, construção do primeiro aqueduto, 1750, o aqueduto Carioca. Para quem já foi no Rio de Janeiro já deve ter visto isso aqui, né? Eu já fui lá uma vez, 2 vezes. Né? Os chafarizes públicos, isso é interessante, são coisas legais, né? Os chafarizes. Cara, uma vez eu visitei, deixa eu lembrar aquele, foi Madrid na Espanha. Cara, eles tinham chafarizes, parecia, nas grandes avenidas, assim, parecia que eles tinham fontes de água, assim, chafarizes, sabe? A cada 2 quadras, assim, sabe? Aquela coisa. Sabe aquilo que a gente tem aqui ali na Praça Ari Coelho, né? Tem aquela fonte bonita que muitas vezes o pessoal não tá desligado na maior parte das vezes, né? Mas que a gente tem ali no centro da praça, o pessoal tinha isso tipo nas rotatórias, no meio das avenidas, assim, sabe? As coisas bem, bem legais, bonitas, assim. Tá. Em 1876, então, a gente tinha o primeiro sistema de abastecimento de água encanada. Tá? Em São Paulo, primeiro projeto de adução e distribuição de água é de 1842. Não é tão antigo assim, né? E aqui em algumas cidades, 1861, 1870 em Santos, 1880 em Campos, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que é uma cidade importante, né? 1897. Então, tudo aí no comecinho do século XIX, né? No final do século XIX, né? Começo do século XX. Tá. Bom, isso aqui é para falar da população. A gente já conversou muito sobre a necessidade de a gente ter um histórico e fazer projeção de população, né? Eu ainda não tinha passado exercício para vocês, embora eu já tivesse explicado e distribuído a planilha. Então, depois dessa aula de hoje, eu vou passar uma lista, até a próxima aula, eu vou passar uma lista de exercícios, que vai ter lá um exercício para vocês fazerem projeção populacional, e vocês podem fazer com aquela planilha que eu já mostrei para vocês, tá bom? Mas vai ter exercício disso. Tá. Então, uma coisa difícil, assim, não é difícil, mas coisa complexa, assim, a gente pensar no crescimento demográfico, né? Nós conversamos sobre isso. Mas para onde que a cidade cresce, né? Quais são as estratégias, o planejamento da cidade, né? O plano diretor da cidade. Quer dizer, para onde que a cidade vai crescer? Então, tudo isso impacta no planejamento de longo prazo do sistema, de médio e longo prazo do sistema, né? Quer dizer, você parar a pensar, bom, a cidade está crescendo, ela vai crescer para qual região? Quais são as características daquela região? Tem manancial superficial, tem manancial subterrâneo, já tem alguma, dá para estender a infraestrutura de rede de água e esgoto para aquela área, né? Porque daqui 5, 10, 15, 20 anos, né, vai mudar a configuração da cidade, né? Vai mudar a distribuição demográfica na cidade. E a gente precisa levar água para essas pessoas, né? A gente precisa levar água, entende? Então é um desafio. Então, assim, você fazer projeção da população, avaliar isso, a distribuição geográfica da população. E aí, claro, você pode ter várias variáveis aqui. Você pode ter renda, pode ter escolaridade, você pode ter as características ambientais do local, tipo do solo, taxa de infiltração, né? Enfim, distância ou presença de mananciais, né? Se você tem áreas para captação, enfim. Claro, no geoprocessamento você consegue colocar tudo isso
num layer, não num layer só, mas numa visão só, né? Você consegue fazer a integração das informações. Tá. Esses aqui são exemplos da rede metropolitana de São Paulo, que é um baita estudo de caso, né? São Paulo é um baita estudo de caso, sobretudo para a questão de escassez hídrica, né? O reservatório do Cantareira, por exemplo. Esses dados estão desatualizados, muito desatualizados. Eu já falei um pouco disso com vocês quando eu falei de coleta de esgoto, tá? Não falei de água ainda, não vou mostrar esses dados, estão desatualizados. Depois eu mostro outros dados atualizados sobre o déficit de abastecimento de água, tá? Mas são dados do SNIS, basicamente, tá? O PlanSab, esse daqui é os dados do PlanSab 2011, mas tem um PlanSab mais recente que é de 2018, 2019. Eu recomendo fortemente que vocês acessem o PlanSab. Infelizmente, não foi levado a sério nas últimas, né, quando teve essa revisão aí do marco regulatório de saneamento, da 11445, né, que você teve a alteração da lei. Parece que não levaram muito a sério o que estava no PlanSab, que é o Plano Nacional de Saneamento, né? Que há uma grande consulta, há um estudo aprofundado das coisas, saber onde é que está um déficit, quais são os desafios. Mas, enfim, coisas que acontecem, né? Aquela coisa de você fazer o plano e colocar o plano na gaveta, né? Infelizmente, isso acontece no Brasil. Bom, pelo menos aqui, né? Em outros lugares deve acontecer também. Mas o nosso desafio é grande, né? De qualquer maneira, então, para o plano SAD 2011, está desatualizado, mas 420 bilhões até 2030 para a universalização do serviço de saneamento básico. E esse daqui era o grande número, era o número mágico que a gente sempre comentava nos últimos anos, né? A gente precisa de 400 bilhões de reais para universalizar o saneamento até 2030, que era um horizonte de 20 anos, né? Enfim, chegamos na metade desse período, não investimos nem 20% desse valor, né? Quer dizer, se a gente tinha que investir um valor a cada ano, a gente não conseguia investir 10% desse valor a cada ano. Então, tá. Bom, então vamos parar de chorar, né? Reclamar e vamos pensar no problema, vamos entender o problema para criar soluções. Concepção de sistema de abastecimento de água. Como que é um sistema de abastecimento de água? Essa é a pergunta. Esse desenho é muito ilustrativo. Primeira coisa, eu tenho que captar água de algum lugar. Então, aqui está um esqueminha da captação de água do manancial. Normalmente, essa captação é via bomba. Ou seja, eu tenho uma estação elevatória. Que a gente chama de estação elevatória de água bruta, porque eu estou pegando a água bruta, ela não foi processada, ela não foi tratada. Depois que ela foi tratada, ela vai ser chamada água tratada. Beleza. Então, todas as estruturas que eu tenho antes da estação de tratamento vão ter sempre um B de bruto, né? Então, aqui é EEA. Normalmente, essa é a sigla, EEA, estação elevatória, desculpa, EAB, né? EAB, elevatória de água bruta. Mas eu posso também ter elevatória de água tratada, tá? Dependendo do local, beleza? Então, essa estação elevatória, como o rio, se a gente pega a água do rio, o rio está num ponto mais baixo, normalmente, né? Numa cota mais baixa. Para a gente poder levar essa água para a rede de distribuição, a gente vai ter que bombear essa água, botar energia nela para ela subir, né? Porque o rio está mais baixo. Então, o terreno onde as pessoas moram, a rede de distribuição, está em cotas mais elevadas. Logo, eu preciso colocar uma bomba, uma estação elevatória. Bem, depois da bomba, eu tenho uma tubulação que é chamada adutora. Esse é o nome, adutora. É uma tubulação que vai conduzir água de forma pressurizada, mas o nome dela é adutora, tá? Então, você tem a adutora de água bruta que vai levar a água para a estação de tratamento de água. E depois, então, você tem a adutora de água tratada, que leva a água da estação de tratamento de água para um reservatório de distribuição, ou para um conjunto de reservatórios, né?
E aí a gente vai ver depois, tem vários tipos de reservatórios, reservatório apoiado, reservatório elevado, reservatório enterrado, tá? Esse reservatório, ele normalmente vai estar numa cota mais alta, né? Então, reservatório suspenso, por exemplo, muitas vezes vai estar numa cota alta. Bom, se eu estou com a água, o nível da água numa cota alta, eu consigo trabalhar até por gravidade, né? Eu ganho energia potencial, então essa energia potencial vai sendo depois transformada em energia cinética, em velocidade, para ser distribuído para a rede de distribuição, que é onde está a casa das pessoas, os bairros, as vilas, né? Claro, em determinados locais, em alguns bairros, você vai ter algum reservatório com uma bomba também para ganhar mais energia, né? Então, perdeu energia na distribuição, às vezes a sua rede continua e você precisa injetar energia. Então, você põe uma bomba ou um booster, tá? Booster é um outro nome para botar energia na água. Bem, gente, esse conteúdo de abastecimento de água é hidráulica pura. Hidráulica lá que vocês aprendem, hidráulica de condutos forçados, tá? Então, assim, se tá com dificuldade na hidráulica, seria legal dar uma revisadinha na medida do possível. Claro, na hora que eu for falar de dimensionamento aqui, nas próximas aulas, a gente vai acabar revendo, tá? Mas, assim, só para dizer, né? Aqueles exemplos, aqueles exercícios que vocês fazem lá no disciplina de hidráulica, de um reservatório, de uma tubulação que sai de um reservatório e vai para outro reservatório, aquelas coisas, isso é sistema de abastecimento de água, né? Então, às vezes, você tem aqui um reservatório, a água vai ser distribuída numa rede, ou eu tenho dois reservatórios, né? Um reservatório aqui numa cota mais alta, eu posso ter um reservatório numa cota menos elevada, e os dois abastecendo a cidade, por exemplo. Tá? Então, aquilo é análise de abastecimento de água, cálculos para você saber as vazões, as pressões que vão ocorrer no sistema de abastecimento de água. Beleza? Joia. Então, assim, vimos os vários procedimentos, né? O manancial, na qual nós vamos captar água. Esse manancial pode ser subterrâneo ou superficial. Aqui está uma representação do manancial superficial de um rio. Nós temos o conjunto de estações elevatórias, ou de elevação. Nós temos o conjunto de adutores, que são as tubulações de grande diâmetro, né, de diâmetros maiores, que vão levar essa água toda que vai ser consumida aqui para redistribuição. Temos a parte de tratamento e reservação e distribuição. Em termos de custo, né? Então, em termos de custo para cada uma dessas fases, captação, adução, bombeamento, tratamento, reservação e distribuição, em função do grau em função da população. Então, aqui está o custo em porcentagem para diversas faixas de população. Então, população acima de 100 mil habitantes. Qual que é o maior custo aqui? O maior custo é de distribuição. Tá? Por quê? Porque a gente tem redes e redes, né? Quilômetros e quilômetros de rede de distribuição de água. E mais, a gente tem perdas na distribuição. A perda menor que nós temos por aí é de 15% a 20%. Pararam para pensar nisso, gente? Olha a loucura. A gente trata 100 litros de água. Desses 100 litros, a gente vai perder no mínimo 20 na distribuição, né? Então, assim, combate a perdas na distribuição é uma tarefa complexa, problemática e do dia a dia, do cotidiano, né? Rompeu uma tubulação de água ali, tá vazando água no meio da rua. Cara, é isso. Isso tem toda hora, tem todo dia. Né? Por quê? Por causa das pressões. Né? A tubulação trabalha pressurizada. Trabalha pressurizada, qualquer rachadinho na tubulação, qualquer encaixe mal feito, qualquer junta mal colocada, qualquer assentamento mal feito, se a pressão variar muito, subir repentinamente, você pode ter um problema, você pode danificar a tubulação, você pode ampliar os vazamentos. Então, você tem muito vazamento por problema de pressão na rede. Ela trabalha pressurizado, né? E você tem que colocar pressão na rede, porque senão a água não vai chegar na casa das pessoas. Então, o desafio é trabalhar sempre, assim, com o monitoramento da pressão na rede, né? Eu vou dar uma esvaziada no meu reservatório porque ele está muito cheio. Se ele está muito cheio, a energia potencial está muito alta, então eu estou colocando muita energia no sistema. Isso é caracterizado como pressão. Então, vou dar uma esvaziada no meu reservatório
para diminuir um pouco a pressão, né? Ou o consumo está muito alto, o reservatório está sendo... o nível da água do reservatório está baixando porque as pessoas estão consumindo água. Pode ser que o consumo seja tanto em que você tenha áreas em que a pressão vai ficar reduzida. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encher meu reservatório, porque senão eu não vou ter pressão suficiente para a água chegar lá na ponta, no lugar mais distante, na população mais distante, né? Porque eu tenho perdas de energia na distribuição da água, né? Então, isso daqui, tudo isso que eu estou falando é basicamente o quê? Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli, ou Bernoulli, para quem é chegado dele, né? Tá? Equação de Bernoulli. Beleza? Isso é fundamental, entender essa equação, resgatar ela, lembrar, tirar as dúvidas, né? Basicamente são... Bom, depois a gente vai falar disso. Tá, então, só para comentar a rede de distribuição, problema de perdas na rede por causa de pressão. Então, é um maior gasto. Depois, adução, que basicamente é também transporte de água. Adução é transporte de água, né? Eu pego lá do manancial e levo para a estação de tratamento. Beleza? Quais normas? Vocês vão perceber que, diferente de drenagem, por exemplo, abastecimento de água é cheio de norma. Esgoto também tem norma, mas eu acho que abastecimento de água tem mais até, né? Então, assim, drenagem é o sistema que menos tem norma da BNT, NBR, né? Aí depois esgoto e abastecimento de água. Então, vamos lá, abastecimento de água, NBR 12211, estudo com concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, leitura obrigatória, tem que ler, tá? Tá lá as definições, tudo que eu estou falando aqui vai estar lá, mas é preciso vocês conhecerem. NBR 12212, projeto de poço tubular para captação de água subterrânea. Então, uma forma de captação é na NBR 12212. Na 12213 é captação superficial, na captação em rios, beleza? Então, vai especificar o projeto. Quando vocês forem fazer o projeto na disciplina de projetos, vocês vão ter que se atentar e atender o que tá posto aqui, beleza? Na 214, então, projeto de bombeamento de água para abastecimento público, beleza? Na 215, projeto de adutora. Na 216, projeto de estação de tratamento de água. Isso aqui vocês estudam com certeza lá na disciplina de tratamento de água, né? Essa parte de projeto de poço, vocês devem ver lá na disciplina de água subterrânea, né? Detalhe, eu não vou gastar muito tempo falando de água subterrânea. Por quê? Porque vocês têm uma disciplina só para isso, né? Que ensina vocês a ocorrência da água subterrânea, como se mede o fluxo da água subterrânea, direção de fluxo, vazão de captação em poços e projeto de poços, tá? Então, não vou falar de captação de água subterrânea, tá? Não, também seria muito assunto, e você já tem disciplina para isso. Claro, ao longo da disciplina eu vou fazer alguns comentários, mas vou focar em captação superficial, tá? 217, projeto de reservatório de distribuição, leitura obrigatória, isso aqui. 217, leitura obrigatória. Projeto de redistribuição, leitura obrigatória, tá? Beleza. Claro, algumas companhias de saneamento têm algumas normas específicas lá para elas monitorarem, tipo Sabesp, Sanepar, todas essas companhias de saneamento têm normas mais específicas aí para alguma coisa ou outra, beleza? Então, definição de concepção de abastecimento de água, conjunto de estudos e conclusões referentes ao estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema projetado. Então, a gente tem que fazer estudo da área, né, para a gente projetar bem, beleza? Então, esse estudo, essa concepção do projeto, envolve o quê? Primeiro, identificação e quantificação de todos os fatores intervenientes no sistema de abastecimento. Tá? Se não tem o sistema e a gente vai implantar, então, basicamente, topografia, densidade populacional, né? Mananciais, tem manancial superficial, subterrâneo, coisas do tipo.
Se você já tem algum sistema implantado, você quer ampliar seu sistema, além dessas coisas, você tem que pensar o quê, basicamente? Na pressão, né? Gestão da pressão, captação, vou captar água, vou levar para onde? Quanto de perda de carga eu vou ter nesse transporte de água, nessa distribuição de água, né? Perda de carga. Né? Então, você tem que fazer um diagnóstico do sistema existente. População atendida, o que é o diagnóstico? População atendida, volume de água consumido, volume de perda no sistema de abastecimento, na rede de distribuição, né? Quantidade de reservatórios, quantidade de bombas que você tem operando, regime de operação da bomba, regime de operação do reservatório, tá? Perda de carga nas tubulações e nas peças, né, que tem no sistema de abastecimento. Tem muitos tipos de elementos e peças no sistema, né? Você tem válvulas de vários tipos, você tem registros, né, para facilitar ou para abrir ou fechar o fluxo da água, né? Então, assim, você tem ventosas para extrair o ar das tubulações, né? Você ter ar na tubulação, você pode comprometer o seu conjunto de motobombas. Né? Então, tem muitas coisas que você precisa pensar no diagnóstico existente, né? Do sistema existente. Estabelecimento de parâmetros básicos dos projetos, que é basicamente a população, né? Atendimento a vazões de pressão máxima e mínima no projeto, tudo isso vai estar lá na norma, tá? Fazer um pré-dimensionamento das unidades do sistema para alternativas selecionadas. Esse pré-dimensionamento é interessante por quê? Porque, assim, bom, você tem que abastecer uma área, mas você pode ter mais de uma alternativa, né? De traçado de rede, de manancial, né? Então, assim, qual a solução você vai dar? Né? Isso é legal. Isso é muito interessante. Então, você tem que avaliar, você tem que ter, claro, a planta do terreno, a carta topográfica, né? Para pensar na concepção do sistema e fazer até um pré-dimensionamento. E a escolha da alternativa vai depender do quê? De uma comparação técnica, econômica e ambiental, uma comparação multicritério. Claro, via de regra, a gente fica mais em função da técnica e econômica, né? Aí, ambiental, você acaba o quê? Bom, vai passar por processo de licenciamento ambiental, então as condicionantes ambientais vão ser atendidas durante o processo, né? Tá. Claro, tem algumas sugestões de software, né? O C-Rede, por exemplo, eu já comentei com vocês, né? Tem o SESG, né? Que é o CESG, tem o CEDREM e tem o C-Rede. Tá? É tudo irmão um do outro, beleza? Um para esgoto, um para drenagem e outro para rede. Tá? Mas, como eu disse para vocês, nós vamos ter uma introdução ao software do sistema UFC, que é melhor do que esses aí, tá? Sistema UFC, lá do professor Marco Aurélio. Beleza? Porque te dá... ele já vem integrado no AutoCAD, né? E te dá... E já gera várias outras coisas, várias outras funções para você. Ele faz... dimensionamento da rede utilizando algoritmos genéticos, ou seja, vai buscar a melhor solução para você. Então, é algo absurdo. Esse software é absurdo, assim, eu fiquei impressionado. Tá? Bom, aqui é uma planilha, exemplo, né, de dimensionamento das tubulações, dos trechos, né, para cada trecho. O trecho é a definição entre um nó e outro, tá? Aqui, na rede de água, a gente vai trabalhar com o nome de nó. Nó de montante e nó de jusante. Lá em esgoto e drenagem, a gente fala PV, né? Normalmente o PV de montante, posto de visita de montante e de jusante. Aqui em água, a gente fala nó, tá bom? Tudo isso aqui é parecido, né? Com o dimensionamento de drenagem, né? A diferença aqui é que começa a aparecer, por exemplo, perda de carga, né? Altura manométrica, né, em metros de coluna d'água, por exemplo, beleza? Cota piezométrica, tá? O que é cota piezométrica, hein? Alguém lembra? Aqui é outros softwares, e um dos softwares mais famosos é o software da Bentley, chamado WaterCAD, tá? Que já vem com, ele já vem com funções de georreferenciamento, funções SIG dentro dele, né?
Outro software muito, mas é caro. É caro. Mas eu acho que vocês conseguem baixar, tá? Lá no site da Bentley, vê se vocês não conseguem baixar o AutoCAD, por exemplo. Versão estudante. Tenta fazer um cadastro, tenta baixar, para vocês darem uma olhada. É legal que ele tem, então aqui você vê os trechos, você vê os nós, né? Que são esses pontos aqui, ou as junções, né? Então você tem vários tipos de válvulas, né? Válvulas redutoras de pressão, por exemplo, né? Como essa PRV aqui, tá? Então, essas válvulas aqui são um conjunto de 6 válvulas. No EPANET, que é outro software, mas é o software livre, também você consegue inserir esses softwares, essas válvulas, né? Esses elementos. Então, você tem os trechos aqui, você tem os nós, você tem aqui um reservatório manancial, que é um lago nesse caso, aqui você tem um reservatório, um outro tipo de reservatório, né? Reservatório com nível variável, chama de tanque, né? Tá, são algumas telas do EPANET aqui. Alguém aqui já mexeu no EPANET? Eu Não? já, professor. Já? E aí, é legal? Você gostou? Ele é bem completo, ele é super simplesão assim, né, de vista, mas ele é bem completo. Sim. O problema dele é só que ele não tem função já referenciada, né? Não tem funções para você fazer operações de geoprocessamento. Para você dar zoom é aquela coisa, né? Você tem que vir aqui, aí se você dá o zoom aqui, Sim, isso é péssimo. é ruim nesse sentido. Mas em termos de algoritmo, ele foi cara, quer dizer, o desenvolvimento de softwares mais completos, como esse do AutoCAD, só foi possível com a maravilha que é o ARPANET. Né? Quer dizer, um negócio absurdo, né? Assim, fantástico o cara que criou isso aqui, né? Mas é legal que simula a qualidade da água também, né? E ele é o irmão do Swim, né, gente? O EPANET é o irmão do Swim, né? O Swim é para drenagem, mas dá para você simular rede de esgoto, né? Condutos de esgoto, pelo menos, mas ele é próprio para drenagem. Beleza? Então tem esses softwares. Agora tem alguns softwares que você pode, que são complementos, são plugins do QGIS. Né? Então, uma sugestão que eu dou, se dar uma olhada no QRED, né? QRED é o QRED, só que D mudo. Acho que é uma galera da Espanha que desenvolveu. QRED é um plugin do QGIS, tá? É muito bom, ele faz dimensionamento, tá? De rede de abastecimento de água. Beleza? Mas tem outros, né? Tem outros. É que esse é o mais recente, tem algumas funções incorporadas já, bem bacanas. Eu testei ano passado esse software, ou começo desse ano, não me lembro. Tá. Bom, eu já comentei um pouco sobre a concepção, mas vamos lá, eu vou listar mais coisas aqui, então. São 12 itens aqui, tá? Sobre concepção de sistema de abastecimento. Ou para quando você vai implantar, ou para quando você tem que ampliar seu sistema de abastecimento, né? Que você já tem um sistema existente. Então, a primeira coisa, caracterização da área de estudo. Você precisa levantar características físicas, né? Quer dizer, informações sobre clima, chuva, né? Informações sobre os mananciais, tá? Então, informações topográficas, se seu terreno é mais acidentado ou não, né? Se você tem regiões montanhosas na sua área, então você precisa dessas informações de topografia, né? Características físicas da área. Recursos hídricos, aonde passa, onde estão os mananciais, os aquíferos presentes naquela área, tá? Uso e ocupação do solo. Uso e ocupação quer dizer como está distribuído diversos uso do solo, cobertura do solo, tá? Onde estão as áreas residenciais, as áreas comerciais, as áreas industriais, tá? Precisa ter as informações dos parâmetros urbanísticos,
que estão previstos lá no plano diretor do município, tá? Então, preciso entender isso. Aspectos socioeconômicos, por quê? Porque aspectos socioeconômicos têm a ver com o consumo de água, né? A população consome mais ou menos água dependendo dos seus aspectos sociais e econômicos, tá? Então, aqui entra IDH, né? Que depende de variáveis de saúde e de escolaridade, certo? Indicadores econômicos, como o PIB do município, por exemplo. Então, fazer esse levantamento dos aspectos sociais e econômicos é importante. Claro, as informações você pode buscar no IBGE, nas informações de censo, tá bom? Alguns municípios, por exemplo, Campo Grande, que é uma capital, tem essas informações já compiladas ano a ano, né? Aspectos sociais desde idade, escolaridade, aqui escolaridade entra a parte de alfabetização, né? De poder aquisitivo da população, renda média per capita mensal, por exemplo, índices de exclusão social, tudo isso é importante quando você for planejar o sistema de abastecimento. Por quê? Porque a água é um fator de desenvolvimento da cidade, né? Então você quer que todo mundo tenha água, né? Mesmo aqueles que não têm dinheiro suficiente para pagar a tarifa, né? Porque a água é uma questão de direito humano, né? É um direito humano básico, de acordo com a ONU, né? Assim como acesso à rede de esgoto, assim como sistema de esgoto, né? O gerenciamento de esgoto de alguma forma, tá? Mas vamos começar pela água, né? Então, todos esses aspectos que podem interferir ou podem explicar o consumo da água é importante, né? Então, nas áreas mais periféricas, que comumente nas cidades, né, costumam ser as áreas com maior índice de exclusão social, né? Então você tem menos escolaridade, você tem salários mais baixos, você tem as pessoas têm menos instrumentos, menos acesso ao transporte público, às vezes, né? Enfim, como o consumo nessas áreas é diferente do consumo nas áreas centrais, mais ricas das cidades, né? Então tudo isso precisa passar no planejamento estratégico, entendeu? De um sistema de abastecimento. E, claro, sistemas de infraestrutura já existentes, condições sanitárias. Nessa parte da análise do sistema existente, você tem, então, obviamente, fazer uma descrição e diagnóstico. Descrição é saber todos os elementos que tem. Adutora, já falei isso, né? Adutora, estação de bombeamento, quantas bombas, potência das bombas, marca da bomba, curva, característica da bomba, tudo isso. Tem que estar tudo isso relatado, descrito, guardado na planilha Excel, no PDF, no arquivo em AutoCAD, tem que ter tudo isso registrado, tá? Mas não só uma descrição do sistema, mas fazer um diagnóstico, o quanto esse sistema opera bem. E aí aqui, para fazer diagnóstico, você entra com os indicadores de performance do sistema. Anota a palavra-chave, indicadores de performance, tá? Então, você tem os manuais da IWA, né, que é a Associação Internacional de Água. Eles têm lá, para a parte de abastecimento de água, uma sugestão grande de indicadores para você acompanhar o diagnóstico, para você fazer diagnóstico da sua rede, né? Então, pressão média, pressão do ponto médio, o consumo de água na rede, indicadores de perdas de água. Aí, quando a gente fala perdas de água, tem um monte de coisa para falar, né? Se a perda de água é física, real, né? Ou se é fictícia, tá? Tá. Então, trabalha com indicadores de performance do sistema para fazer diagnóstico, né? Saber se a gente está conseguindo abastecer bem, se o sistema opera bem ou não, e aonde que a gente tem que melhorar o sistema. Se a gente precisa adquirir mais mananciais, se a gente vai precisar começar a captar de um outro rio ou construir mais poços, né? Se a gente precisa adquirir válvula, implementar válvula redutora de pressão em alguns pontos, para que a pressão não fique tão alta em algumas partes da rede, né? Saber a zona alta e a zona baixa de pressão, né? Porque como a topografia da cidade muda, o consumo de água muda, você pode ter zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão, então saber gerenciar isso. Tudo isso passa pelo diagnóstico. Eu sei que eu estou falando muita coisa aqui, mas ao longo das próximas aulas, você vai ficar mais, né? Ao longo dos próximos conteúdos, vai ficar mais palpável para vocês, tá? Levantamento dos estudos e planos já existentes,
Estudo demográfico de uso e ocupação do solo, nós já conversamos sobre isso, vocês vão fazer um exercício. Critérios e parâmetros de projeto, a gente vai ver nas próximas aulas quais são. Basicamente, a população, né, fatores K1, K2, das vazões, do consumo de dia e hora, pressão, atendimento à pressão e velocidades, né. E aí, estudos de demanda de água, né, estudos de demanda de água, assim, depende muito da questão do plano para onde a cidade vai crescer, né? Estudo de demanda não quer dizer só estudo do consumo de água, né? Porque a gente sabe, beleza, demanda é consumo, mas se eu vou ampliar minha rede, né? Se eu não tenho dados históricos do consumo, fica difícil eu fazer um estudo de demanda, né? Tá? Mas, enfim, e se eu for projetar uma rede de ampliação dela, eu preciso ter uma ideia de quanto aquela população consome. Mas estudo de demanda vai para além do estudo do histórico de consumo. Ele serve de base para eu pensar se aquela população vai demandar mais água ou aproximadamente aquele valor que ela já consome no sistema existente, né? Fazer o cálculo dessas demandas, por quê? Porque eu sei, bom, se a população vai crescer no futuro, vai ampliar naquela área da cidade. Então, já tem que prever a ampliação do meu sistema de abastecimento de água e calcular a demanda futura de água ali. Porque se os meus mananciais que eu tenho, subterrâneo e superficial, não dão conta de abastecer aquele volume, eu vou ter que começar a procurar mais mananciais, né? E aí, por isso é importante, então, dos estudos do manancial superficial, subterrâneo, e a seleção deles, né? Claro, isso vai envolver o volume daquele manancial, a qualidade da água daquele manancial, né? Porque se a água tiver poluída, fica mais difícil eu tratar, fica mais caro. Então, eu vou tentar optar por mananciais que estejam com a água mais próximo do potável, né? O mais próximo possível da potabilidade, obviamente, né? Gente, que horas são? Que horas são, hein? 9h26. Opa, tô terminando, tá? 9h40 a gente para, né? A gente tem que pensar na formulação de alternativas, né? Então, como a gente pode ter vários mananciais em vários lugares daquela cidade, eu posso ter possibilidade de perfurar, captar água, ou eu tenho vários rios onde eu posso captar, eu tenho que fazer análise de cada caso, por exemplo, né? Então, para isso, eu tenho que selecionar áreas, criar critérios objetivos de seleção dos mananciais, né? Em termos de posição, de distância, de cota, né? De topografia, de qualidade da água, formular alternativas. E aí, o pré-dimensionamento das unidades de captação, de estação elevatória e linha de recalque, adutora, estação de tratamento de água, reservatórios e redistribuição. Estimativa do custo para cada uma dessas alternativas e análise comparativa das alternativas propostas, por 4 critérios: técnico, econômico, ambiental e social, por exemplo. Claro que todo esse procedimento é um procedimento grande, que envolve uma equipe multidisciplinar, né, numa companhia de saneamento. Você vai convidar lá a pessoa que é boa na engenharia econômica, a pessoa que entende de operação de sistema de abastecimento de água, a pessoa que conversa, que tem os programas de educação ambiental, né? Então, você vai chamar cada gestor de cada setor lá, da parte de abastecimento de água, ou até de outros setores, do setor ambiental, por exemplo, da companhia, para poder fazer a discussão, a análise, né? Então, isso não é uma tarefa, assim, de uma semana, é uma tarefa de meses, tá? De você estar fazendo concepção do abastecimento. Mesmo numa companhia que já tem uma base boa de informações, né? Então, aqui você vai utilizar muita simulação, você vai utilizar muito geoprocessamento, vai utilizar muito banco de dados dos seus consumidores, né? Normalmente, o banco de dados dos consumidores, onde tem lá o consumo dos hidrômetros de cada casa, onde é gerada a nota, a conta de água, são sistemas de banco de dados, softwares, né, que as empresas têm,
que vão ter um cadastro, né? Então, tem o número do registro, o número do micromedidor de cada casa, o endereço da pessoa, né? E o consumo de água que ela tem a cada mês. Então, tudo isso tem um banco de dados na companhia de saneamento que você pode utilizar depois para fazer seus estudos, inclusive os estudos de demanda de água. Então, a série histórica, você pode ajustar uma equação daquela série histórica, você pode fazer estudo de séries temporais, etc, etc. Enfim. Os mananciais, eles podem, então, como eu disse, ser superficial ou subterrâneo. O superficial, ele pode ser mesmo nos cursos d'água. Então, você faz uma tomada de água, você constrói ali uma área para você captar água no curso d'água. Você pode construir represas, o que é muito comum, né? Ou você pode captar água em manancial de serra também. Mananciais subterrâneos, você tem através de caixas de tomada e de drenos, eu vou mostrar exemplo depois, tá? Embora eu não vou a parte de dimensionamento aqui, não vou trabalhar muito com subterrâneo, tá? Porque vocês têm a outra disciplina. A captação de poços horizontais, captação de poços profundos, tá? Então, essa caixa de tomada de água e dreno, normalmente, é onde você tem áreas mais altas, né? Então, vou mostrar um exemplo. Então, aqui é aquele desenho primeiro, que eu mostrei para vocês, né? E aqui o perfil, por exemplo. Né? Então, consumo de água aqui num ponto mais baixo, pode ocorrer. Então, você tem que levar isso para um ponto mais alto, onde está a estação elevatória, ou mesmo a cidade. Então, põe a bomba aqui, adutora de água bruta, tratou a água. Eu tenho uma tubulação que vai levar para o reservatório vai abastecer a cidade. Tá? Aqui é um outro exemplo, com captação no curso da água com reservatório enterrado e elevado. Então, aqui o reservatório é apoiado, tá vendo? Está apoiado no terreno. Aqui eu tenho um reservatório enterrado, tá? Então, eu tenho aqui a sucção da bomba, né? Ela vai levar para um reservatório que está elevado. Por quê? Porque aqui eu ganhei altura, e essa altura é suficiente para a pressão, ter pressão suficiente para abastecer a cidade. Tá? Claro, aqui você tem que tomar cuidado com aquele negócio da pressão de vapor, né? Do NPSH. Vocês lembram desse negócio de NPSH? Dá um feedback. Lembra do NPSH em conjunto, em bombeamento? Não? Lá no livro do Porto, provavelmente vocês devem ter estudado pelo livro do Porto, ou enfim. Tá, depois eu vou comentar de qualquer maneira. Não, mas tem que tomar cuidado com isso aqui no dimensionamento, né? Por causa da pressão de vapor aqui, para você não danificar a bomba, né? Não promover problema de cavitação da bomba, tá? Cavitação é uma palavra importante. Palavra-chave. Outro exemplo, aqui que eu disse, sobre zona alta e zona baixa. Então, você tem aqui a captação superficial, estação elevatória, estação de tratamento de água ETA, mas você também tem captação por poços profundos, tá? Vai levar isso a um reservatório em zona baixa. Então, aí você tem diferentes áreas na cidade, né? Você pode ter uma zona alta em que você vai ter que bombear a água para a água ter mais pressão e chegar nessa zona mais alta. E você pode ter reservatórios que vão atender a população sem necessariamente você ter que mandar para algum outro reservatório para ela ganhar energia. Né? Você basta esse reservatório aqui para a zona baixa vai atender então a uma determinada rede de zona baixa, tá? Então não preciso bombear essa água para um reservatório. Diferente dessa daqui, que eu tenho uma área mais alta na cidade, tem cotas maiores, então eu tenho que pressurizar mais, tenho que ganhar mais altura aqui de água do reservatório para poder abastecer essa porção da cidade, essa área da cidade. Beleza? Então é comum você ver projetos, estudos que separam, né? Você tem uma parte do sistema, ou seja, um subsistema para atender uma área mais alta da cidade, e uma outra parte do sistema, outra parte da rede que é direcionada para essa área mais baixa. Beleza? Aqui um sistema de abastecimento no litoral de São Paulo. Tá?
Deixa eu mostrar já. Aqui Boituva, no interior de São Paulo. Olha só. Então aqui você tem a captação, né? No córrego aqui, Rio Sarapuí, por exemplo. Aí você tem estação elevatória de água bruta, EAB. Aí você tem uma caixa de areia para remover os sólidos. Aí você tem uma estação elevatória de água bruta aqui, outra para mandar para a estação de tratamento de água. Tem uma casa de química aqui. Essa estação de água, então, ela vai abastecer um poço aqui de sucção que vai, então, você vai ter uma estação elevatória de água tratada 1, vai ser transportada aqui nessa tubulação de PVC, de 300 milímetros, de 200 a 200 milímetros, que vai para o reservatório 2. Mas também pode ir para o reservatório 1. Né? Esse reservatório 2, ele pode mandar água para o reservatório 3 para a água ficar aqui estocada, reservatório de sobra, para poder alimentar ele depois. Né? Então, você consegue trabalhar com o reservatório 2, aumentando ou baixando o nível dele, até porque você tem um reservatório 3 aqui. Isso é importante para controlar a pressão, ou nas horas que aumenta muito o consumo, a água que está no reservatório 3, você pode mandar para o reservatório 2 para ele mandar para a rede. Né? Então, aqui você tem uma rede de zona baixa, mas você pode mandar depois. Então, para atender zonas mais altas, por exemplo, esse reservatório vai ter que passar por uma outra estação elevatória de água tratada para mandar para outro reservatório. Aqui está indicado o volume dele, 250 metros cúbicos, para ele poder mandar para uma outra área residencial, né, com a zona mais alta. Legal, né? Deu para entender o esquema. Então, tudo isso aqui é concepção, tá vendo, gente? É você saber onde você vai pegar, para onde você vai mandar, onde você precisa ter estação elevatória, porque as cotas do terreno são maiores, são umas zonas mais altas ou as zonas mais baixas, né? Esse daqui, na Cidade de Franca, ó, já começa a ficar mais complexo, né? Você tem captação aqui em barragens também, nas estações elevatórias de água bruta, a ETA, ó. Aqui você tem a região metropolitana de São Paulo. Dá uma olhadinha, gente. Não é brincadeira não operar um sistema desse, tá? Legal, né? Então, cada corzinha dessa aqui é uma zona diferente, né? Uma área diferente, um setor diferente que o pessoal separou para poder operar. Então, você tem aqui a área laranja, a área verde, azul, roxa, vermelha aqui central. Tá? Então, são sistemas dentro de sistemas, né? Captando aqui no reservatório do Cantareira, né? Sistema Cantareira. Tá, eu não vou mostrar. Ó, isso aqui é só para ilustrar, né, o histórico do uso do volume morto. Então, os volumes, né, de captação, você tem lá o volume mínimo, né, a ser captado. E você tem um volume morto, que é aquele que a qualidade da água é pior, né, o volume do reservatório. Então, esse aqui, ó, é um histórico de 82 até 2015, onde teve a crise hídrica de São Paulo, né? Vocês devem ter acompanhado. E eu estava lá em São Paulo nesse ano. Eu fiquei 2 semanas lá e, de fato, não tinha água para lavar a louça lá no lugar que eu fiquei. Né? Tinha que reusar a água Tinha que separar Tinha horas do dia que o pessoal falava, ó, vai ter a água essa hora. Você tem que guardar a água numa bacia para você poder depois conseguir tomar banho e lavar as coisas. Então, você fica sem água mesmo, né? Escassez hídrica é um negócio sério. Então, aqui, ó, como baixou o nível, né? Isso aqui, ó, o volume acumulado no sistema Cantareira em hectômetros cúbicos. Hectômetros cúbicos. Então, como ele vai variando, ó, legal, vai variando aqui, né? Ó, parece que variou aqui, variou aqui, variou aqui. Tem uma tendência de variação, né? Aí depois aqui a vazão média ficou mais baixa, aí depois subiu de novo, então sobe, desce, sobe, meio que manteve uma média constante aqui uma média mais baixa, depois subiu de novo para a média anterior, mas depois caiu muito, né, com a escassez. Poucas chuvas, né? Então, deu crise, né? Foi para o volume mínimo, essa daqui é a linha de volume mínimo, 468 hectômetros cúbicos, né, para ser retirada por gravidade.
e aqui chegando no volume morto, mais morto mesmo, né? Para você que você só retira com bombeamento, quer dizer, você tem que bombear a água do reservatório, né? Não está mais passando pelo vertedor, né? Tá. Então, só para mostrar uns exemplos rápidos para vocês de concepção, né? De plano. Então, essas linhas em azul são as cotas. Então, você tem cotas mais altas aqui, 103, 102, 101, 100. E essas caixas aqui, ó, cada quadradinho dessa é uma caixa para captar a água que está presente na subsuperfície. Cada caixa dessa é um desse tipo aqui, ó. Então, você tem uma tampa aqui, você tem uma caixa em alvenaria, você tem um material filtrante aqui, drenante, em que o aquífero, as linhas de fluxo da água subterrânea, elas vão, né, ser captadas aqui por essa caixa, e claro, você tem uma tubulação depois para levar a água. Então, você vai ter uma tubulaçãozinha aqui para cada uma dessas caixas, vai reunir isso numa caixa de reunião, aqui você pode clorar, depois mandar para consumo. Então, isso aqui é um tipo de captação via manancial subterrâneo, né, através das caixas de tomada. Ou você pode ter através de drenos, né? Então, você constrói aqui drenos, faz uma vala aqui, põe material drenante, areia, pedra, põe uma tubulação, vai captar essa água aqui, né? E vai conduzindo aqui para essas outras caixas, né? Claro, esses tubos são perfurados, né, para a água poder entrar e manda, né, para o consumo. Legal, né? Aqui já é diferente, já é a captação num poço mais elaborado, né? Então, você tem uma construção aqui no poço, você tem que ter os filtros aqui, você tem a bomba, aqui está a casa de bombas, né? Com o motor da bomba, e está succionando essa bomba para mandar lá para distribuição, tá? Aqui você tem os drenos, né? Então, você tem tubulações aqui que são drenos, o nível da água aqui, então, a pressão da água aqui vai fazer com que a água entre nesses drenos e abasteça aqui, então, esse reservatório de água subterrânea, digamos assim, esse poço, né? Bom, vocês já devem ter visto isso. Então, aqui é os tipos de aquífero, né? Então, aqui você tem o nível piezométrico, né? Essa linha tracejada, certo? Então, quando você tem um aquífero confinado, um aquífero artesiano, a pressão aqui da água é maior, né? Você tem uma camada impermeável aqui, tá? Então, você tem uma pressão aqui, ele vai jorrar água, né? E você tem aquífero freático, ou poço freático, né? Você não jorra água, o nível da água vai ficar no mesmo nível do lençol freático, beleza? Aqui você também tem um poço artesiano, né? Mas ele não é jorrante, né? Porque o nível piezométrico aqui coincide com o nível da água aqui, né? Aqui, como o nível piezométrico está acima da superfície, a água vai jorrar, né? Então, a linha piezométrica do aquífero artesiano, ele é artesiano jorrante, porque o nível piezométrico está numa energia maior que a da superfície, certo? Beleza. Então, aqui tem um exemplo, né? O conjunto motor-bomba aqui, submersível. Então, a bomba, né, fica aqui embaixo, ela é submersível e envia, então, aqui dá para você ver o nível dinâmico, o nível da água, né? Aqui o nível do terreno, envia a bomba, ejeta energia e envia por uma adutora para um reservatório aqui no nível superior. Tá, aqui é só um exemplo reunindo, né, vários tipos. Esse aqui é no município de Jales, por exemplo, no interior de São Paulo, e você tem captação em poços profundos, né, aqui é a rede de distribuição, numa zona mais baixa, na zona alta. Então, tudo isso aqui são poços. Então, uma sequência de poços, né, vai indicando aqui a vazão de cada poço, né, por exemplo, isso aqui 350 metros cúbicos por hora.
É um volume alto, tá? Muito alto. Isso aqui é um poção, tá? A gente chama de poção. Acho que acima de 50 metros cúbicos por hora. Depende, acho que tem alguns lugares que muda, tá? Mas é chamado poção. Manancial superficial, eu já falei. Bom, claro, para tudo isso aqui, você tem licenciamento ambiental para algumas partes do projeto de abastecimento, né? Então, por exemplo, captação, se você for fazer captação superficial por meio de barragem, para barrar água e construir, tipo o que a gente tem aqui no Guariroba, então você precisa passar por licenciamento ambiental, né? A adutora vai passar onde? A adutora é uma tubulação grande, de grande extensão. Então, a área no entorno da adutora tem que ser uma área, né, cuidada, protegida, você não pode construir, né, as coisas em cima de uma adutora. E é uma área de alta pressão. Romper uma adutora é algo assim, é uma loucura, né? Vazamento de água para todo lado. Então, tem que fazer também licenciamento ambiental, né? Fazer estudo de impacto ambiental, inclusive, né, para a adutora. Tá, enfim, para tudo isso vai ter lá seu processo de licenciamento ambiental e as condicionantes específicas. Bom, gente, eu peço desculpa, acho que eu avancei um pouco, mas esse daí é uma introdução ao abastecimento de água, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o consumo. Já comentei sobre o consumo de água com vocês quando eu falei de esgoto, né? Porque a gente tinha que calcular a vazão de esgoto a partir do coeficiente de retorno, então a gente teve que falar de consumo de água. Vou só mostrar mais algumas tabelas, algumas sugestões de valores, né? E aí a gente vai para reservatório e redes, tá? Na próxima aula, então, a gente deve trabalhar reservatório e redes. E aí, na outra, adutora... A adutora a gente vai ver depois. Tá? Então, enfim. Para a aula de hoje, eu vou mandar um exercício para vocês, para essa ideia de concepção de abastecimento, né? E eu posto lá no grupo, tá bom? Alguma dúvida, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Tá claro para vocês? Alguma crítica? Bom, a leitura, bom, o livro básico para abastecimento de água, eu acho que eu não sei se eu já compartilhei com vocês. Eu mandei para vocês esse livro, não, né? Uma cópia dele. Oi, tem alguém aí? Eu não sei, professor, eu lembro desse autor, mas eu não lembro se foi esse livro. Então, esse livro é muito bom, tá? É o principal livro. Eu gosto muito de um outro livro também. Bom, esse de abastecimento do Milton Tsuchi, assim, é a Bíblia, digamos, né? Do negócio. Tem um outro livro que eu tinha recomendado, que estava na promoção logo no começo do semestre, que é o livro organizado pelo Léo Eller, que é lá do pessoal da UFMG, tá? O Milton Tsutia era um professor lá da USP, ele morreu de acho que foi acidente de carro, né? Mas um cara muito importante no saneamento do Brasil, né? Outros livros que você pode consultar para dimensionamento de sistema de abastecimento é também o Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, tá? E o livro de hidráulica do isso para redes, né? Dimensionamento de rede, tá? Dá uma olhadinha, e para elevatórias também. Manual de Hidráulica do Azevedo Neto e o livro de Hidráulica Básica do Porto. Tá? Inclusive, tem um exemplo de rede, não é rede malhada, o tipo de rede, em que eu vou fazer o exemplo do Porto para vocês. Eu tenho tá no PowerPoint já passo a passo, mas vocês podem ler também no Porto, tá? Então, o capítulo do Porto, acho que eu estou com o Porto aqui, deixa eu ver. É o capítulo 6, que depois eu mando para vocês. É provável que vocês não tenham visto isso na disciplina de hidráulica, né, dimensionamento de rede. Então, vocês podem aproveitar para que tem o livro do Porto, e o do Milton Tsutia, que é muito bom também, e esse do Léo Eller da UFMG, tá? Que é completo também. Então, assim, se vocês depois, né,
Eu sei que não é fácil comprar livro, mas às vezes com cartão de crédito a livraria parcela. Se você tiver interesse, eu recomendo fortemente que vocês adquiram livros, tá? Por quê? Porque o livro você utiliza para consulta, né? Então, eu tenho uma amiga que trabalha, por exemplo, engenheira projetista de esgotamento sanitário da Sanesul. Cara, o livro fica na mesa dela. Ela já manja do projeto, mas volta e meia ela tem que consultar alguma coisa, revisar, acessar uma tabela, ver uma parte específica de dimensionamento, né? Então, você ter o livro vale a pena, tá bom, gente? Só uma recomendação. E aí, à medida que os anos vão passando, né, você vai guardando um dinheirinho para você investir na sua capacitação, em você comprar livro, material, tá? No dia a dia, na prática, quando você está lá na empresa de consultoria fazendo, cara, você recorre muito, né, aos materiais didáticos, aos livros, tá? Eu falo isso por experiência também. Então, se for comprar um de abastecimento, compra ou esse do Tissutia ou o do Léo Weller, tá? Da UFMG. Volta e meia tem promoção. De qualquer maneira, o que eu tiver, eu vou encaminhar para vocês. Alguma dúvida? Então, então tá. Então, beleza. Até amanhã de manhã eu mando o exercício para vocês fazerem, tá? Sobre concepção. Valeu, professor. Tá. Eu acho que eu já vou mandar também o exercício de consumo de água, né? Porque eu já falei sobre consumo de água com vocês quando eu expliquei esgoto, certo? A equação lá, né, do K1, K2, vezes a vazão, vezes o consumo per capita, né? A única diferença é que para a água você não utiliza o coeficiente de retorno, né? Então, assim, a gente já trabalhou esse assunto, então já vou passar o exercício de consumo de água, tá bom? Tá bom, professor. Tá. Só tem um detalhe. Tem um detalhe, não vai dar tempo. Tem um detalhe, eu vou explicar, acho que é um detalhe, assim, sobre o consumo. Quando você usa K1 e quando você usa K1 vezes K2, tá? Para abastecimento de água. Tem diferenças aí, tá? Então, eu vou explicar esse detalhe lá no grupo, por áudio, mando uma imagem, explico por áudio, e aí fica tudo ok, beleza, mostro o exemplo para vocês fazem o exercício, tá bom? Tá bom. Ok. Deixa eu parar de apresentar. Vou parar de gravar.